Deus verdadeiro, né, irmãos? Que nos conduz à salvação eterna. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo ele diz, né? Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de quem, irmãos? De Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então o apóstolo Paulo deixa claro aqui, irmãos, que se alguns precisavam de carta de recomendação de alguém para alguém, ele já não era dessa forma. Por quê? Porque o testemunho que ele dava era a vida dos irmãos. Então, quer saber quem sou eu? Olha para os irmãos, olha para aqueles que escutam a palavra que eu prego, porque a palavra que eu prego é de Deus, e neles vai estar essa palavra. O poder de Deus vai estar operando na vida deles. Por quê? Porque esses que ouvem a verdade, eles são a carta de Cristo. Então, irmãos, imagine que cada um de nós hoje, nós somos uma carta de Cristo. Uma carta, não como aquela da lei, né, irmãos? Não como aquelas tábuas da lei, mas nós somos a carta de Cristo porque o Evangelho está em nós. Então, quem quer ver a Deus, vendo a vida do cristão, ele está vendo a Deus. Ele está vendo ali os mandamentos de Deus, ele está vendo ali a vontade de Deus para toda a raça humana. Então, isso aí, irmãos, é maravilhoso para cada um de nós. Nós temos que a cada dia olhar para isso e valorizar, né, irmãos, aquilo que Jesus veio nos dar, que Jesus veio nos trazer, porque Ele nos concedeu isso. E aí diz aqui, ó, versículo 4, ó, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então aqui ele já fala de dois ministérios, irmãos, o ministério da morte e o ministério do Espírito. E se lá Moisés, né, irmãos, Moisés ele tinha uma glória ali, a glória do rosto dele era desvanecente porque ela surgia quando ele falava com o Senhor. E aí ele ia falar com o povo a princípio ficou com medo, aí ele colocou um véu ali para poder falar com o povo, mas aquilo uma hora ia passar. Mas em nós, irmãos, existe um poder que não passa. Então, aí diz aqui, ó, versículo 8, né, ó, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte, não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais o é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, foi abolido por quem, irmãos? Por Cristo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando Cristo entra, algo tem que sair. Quando Cristo chega, algo tem que se terminar, irmãos. Então, foi abolido por Cristo, é só por Cristo. Então, aquele que está em Cristo, o ministério da morte, da condenação, foi abolido. O Antigo Testamento foi abolido. Mas e para aquele que não tem a Cristo? Lógico que não, permanece, né, irmãos? Então, existe ainda, em vigor, duas leis, existe em vigor dois testamentos. E cabe a toda a raça humana escolher qual deles ela quer. Aquele que se justifica nas obras da lei, da graça, tende o quê, irmãos? Caído. Então, aquele que se justifica nas obras da lei, cai da graça. Aquele que está na graça, ele não se justifica, ele é justificado, irmãos. Então existe essa diferença aí. Por isso que o evangelho inteiro, ele vem ensinando, vem instruindo a ninguém se justificar a si mesmo e nem por nada, mas receber a justificação que vem pela fé. A justificação que vem por uma palavra que é pura e verdadeira. Uma palavra que transforma, uma palavra que liberta, uma palavra que conduz homens e mulheres à salvação eterna, que conduz homens e mulheres ao reino dos céus, irmãos. E essa palavra, é como diz aqui, e é por Cristo que temos tal confiança. É por Cristo que temos o ministério da morte abolido em nossas vidas. É por Cristo que nós conseguimos resplandecer a glória de Deus. É por Cristo que cada um de nós somos a carta dele. Então, cada um de nós temos o poder de ser uma carta de Cristo, mas esse poder não vem de nós, a palavra fala que vem de Deus. Porque nós não somos capazes, não temos capacidade, irmãos, de nós mesmos. Mas vindo dele,
Essa capacidade ela opera em nossas vidas, né, irmãos? E aí diz aqui, ó, versículo 15, ó. E até hoje, quando é lido Moisés, quando fala, né, irmãos? Até hoje, quando é lido Moisés, é quando tá ali, tem lido a lei, né, irmãos? Quando as pessoas leem o Antigo Testamento, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, irmãos, quando se fala que todos nós hoje, cada um de nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. É aos poucos, conforme, irmãos, o cristão ele recebe o poder de Deus e ele tem desejo de alcançar a salvação eterna. Ele tem o desejo de, naquele dia, quando Jesus vier buscar a igreja, Jesus diga: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está reservado desde a criação do mundo. Por quê, irmãos? Porque vocês amaram uns aos outros. Porque vocês se doaram uns aos outros, se entregaram uns aos outros. Todo mundo quer ouvir isso daí. Então, quando a pessoa é verdadeira, ela quer ouvir isso daí, ela quer chegar naquele dia de pé, então aí, irmãos, o poder de Deus opera na vida dela e ela é transformada de glória em glória. Ela é transformada conforme você ouve a palavra e você pratica. Você é transformado. Conforme você ouve a palavra e você pratica, você é liberto. E assim nós vamos seguindo até o fim, né, irmãos? Até o fim. Versículo 18, ó. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aqui em Êxodo, irmãos, vamos lá em Êxodo, o capítulo 24, irmãos, versículo 18. Aqui, irmãos, quando Moisés ele sobe no monte para receber a lei pela primeira vez. Então aqui no versículo 18 diz assim, ó: e Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Então aí, irmãos, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e aí eu estava falando para ela, né? Ela falou que o povo ele morreu ali também porque o povo ele fez um bezerro de ouro e eles adoraram o bezerro de ouro, por isso que o povo ali foi fulminado, por isso que o povo ali foi maltratado, por isso que o povo... Aí eu falei para essa pessoa, né? Pô, mas Moisés subiu no monte e ele ficou 40 dias lá. E o povo só tinha Moisés, o povo não tinha mais ninguém. Moisés era quem intercedia por eles, e Moisés deixou eles 40 dias ali, passando fome, sede, frio e calor também, e foi lá para o monte, ficou 40 dias lá, e não deu satisfação nenhuma. Esse povo ia fazer o que ali? Aí a pessoa falou assim, não, ele não ficou 40 dias não. Ele não ficou não. E lógico que ficou, está escrito que ele ficou. E a pessoa não sabia que ele tinha ficado, né, irmãos? Por quê? Porque não é falado, né, irmãos? Não é falado isso. É só mostrado que o povo é desobediente. Só se mostra que o povo é desobediente. Mas ninguém mostra a condição que o povo vivia, como nós vimos ontem, lá no Santa Rita, na pregação. Ninguém mostra a condição que o povo vivia, de onde esse povo foi tirado, o que esse povo tinha neles. Se esse povo tinha o Espírito Santo neles, ou se esse povo tinha o poder da carne vigorando ali na vida deles a cada dia. Ninguém fala nada disso, né? Mas vamos lá, Êxodo mesmo, capítulo 34, irmãos, versículo 1. Aqui, irmãos, Moisés já tinha quebrado aquelas primeiras tábuas que ele recebeu da lei, por conta do bezerro de ouro. Então disse o Senhor a Moisés, lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. Aí ele vem orientando aqui, né, Moisés, como que ele devia fazer, como ele devia se comportar, o que ele deveria dizer. Então, o que nós vimos lá, né, irmãos, 2 Coríntios capítulo 3, é bem claro, né, irmãos, que o ministério da morte, ele foi gravado em letras em pedras, e aqui está as tábuas de pedra, que o ministério da morte foi gravado. Então, não adianta, irmãos, não adianta ninguém fantasiar, né, o que está escrito, ou tentar anular o que a palavra quer dizer. A palavra é bem clara, o Novo Testamento, irmãos, ele é bem claro, e ele mostra para toda a raça humana hoje qual era essa lei, qual era esse ministério da morte, para que servia esse ministério da morte. O Novo Testamento, embora ele tenha poucas páginas em relação ao Antigo, mas o Novo Testamento ele tem um conteúdo muito grande, irmãos. O Novo Testamento ele esclarece tanto o ser humano, basta o ser humano querer ser esclarecido, basta ele querer ter uma vida justa diante de Deus, diante dos homens e diante dos demônios, e ele vai conseguir entender muita coisa no Novo Testamento. Então Moisés ele ficou primeira vez lá no monte, 40 dias e 40 noites, ele recebeu as tábuas da lei e ele passou ao povo. Quer dizer, essas tábuas ele quebrou porque o povo fez um bezerro de ouro, e depois ele subiu novamente lá e recebeu de novo as tábuas de pedra e passou ao povo, irmãos, né? Aqui mesmo, no capítulo 34, ó, versículo 28, ó, diz assim, ó: e esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu o pão,
nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do que, irmãos? Do concerto, os 10 mandamentos. Só que aqui a gente vê ele recebendo muito mais que isso dos 10 mandamentos, ele recebe muita coisa. Se a gente vê tudo que Moisés recebeu para passar ao povo, Moisés passou muita coisa ao povo, irmãos. É um conteúdo muito grande que Moisés recebeu para instruir o povo ali. Mas um conteúdo que não trazia salvação, um conteúdo que não trazia libertação, um conteúdo que escravizava o povo nas mãos de anjos, né, irmãos? Então, ele foi 40 dias lá, no monte. 40 dias no monte. Ele não comeu, ele não bebeu. Para quê, irmãos? Para receber mandamentos. Mandamentos que condenaria o homem. De contrapartida, Jesus, antes de começar a pregar a palavra, ele é batizado e ele vai para o deserto e ele permanece ali também 40 dias. Mas ele permanece 40 dias sem comer, mas ele, ao invés de receber uma palavra de condenação, uma palavra que iria condenar o povo, uma palavra que ia manter o povo escravo, não foi isso que aconteceu. Ele foi tentado para ele cair ali e não poder passar uma palavra que salvasse. Porque quando ele é tentado pelo maligno ali, e ele vence o maligno, ele começa a fazer o quê, irmãos? A pregar. Ali ele começa a manifestar a palavra do Deus verdadeiro. Ele começa a manifestar a palavra do Pai. Então toda a tentação que veio sobre a raça humana, por conta de uma palavra que foi dada por Moisés, a mando dos anjos, Jesus não. Ele mesmo foi lá e ele foi tentado. Ele trouxe sobre ele, irmãos, ele carregou toda a tentação que vem sobre nós para hoje ele poder nos socorrer e poder nos ajudar e poder nos justificar. Então o Novo Testamento ele começa de forma totalmente diferente. Totalmente diferente. Muitas coisas que aconteceu lá, aconteceu também no Novo. No Antigo e no Novo. Teve um homem lá que subiu lá, esse homem ficou 40 anos no deserto, 40 anos, mas no monte ele ficou 40 dias, e ele ficou 40 dias lá em jejum, recebendo palavras. Jesus também ele foi para o deserto, e ele ficou 40 dias ali, mas ele ficou 40 dias para ser tentado, né, irmãos? Para ser tentado, vencer o maligno ali, e depois sim, depois ele conseguir manifestar a graça, poder manifestar o amor, poder manifestar uma palavra que é pura e verdadeira. Então tudo isso, irmãos, tudo isso nós devemos atentar. Tudo isso nós devemos trazer para nossas vidas, irmãos, e valorizar aquilo que Jesus fez. Vamos lá em Mateus, irmãos. Mateus capítulo 4, o versículo 12, diz assim, irmãos. Ali, quando Moisés ele subiu no monte ali, irmãos, ali o Senhor, né, o que se passou por Senhor ali, né? Ele estava ali na escuridão, ali tinha trovão, tinha trombeta, ali tinha um escândalo todo ali, coisas pavorosas. E se os irmãos lerem lá, os irmãos vão ver que o povo ali tinha medo de Deus e não queria ouvir a Deus. Eles queriam ouvir a Moisés, mas não queriam ouvir a Deus. Estavam com medo ali de Deus. E Jesus, quando ele chega e ele, antes de começar a pregar a palavra, né, irmãos, diz aqui, ó, quando ele passa pela tentação, depois que ele passa pela tentação, essa aqui é a condição da raça humana. Mateus capítulo 4, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, o que aconteceu, irmãos? A luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, quando Jesus ele começa a pregar a palavra, o povo está na situação em que Moisés deixou o povo ali. Aquela palavra que Moisés recebeu, aquelas tábuas de pedra, colocou o povo nessa situação aqui, ó, em trevas, sem entendimento, sem saída, sem escapatória, sem salvação, sem libertação, sem nada. O povo não tinha a Deus verdadeiro, não tinham paz, não tinham nada nesse mundo, irmãos. Quando Jesus chega aqui, o povo está em trevas. Irmãos, quando se fala em trevas, trevas é sem recurso nenhum. Trevas é, irmãos, a treva é terrível. A treva é terrível. O deserto é terrível. Então, passar pelo deserto, sair das trevas, irmãos, é só Jesus. Só Jesus. Então ele começa a pregar aqui a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando ele fala arrependei-vos, ele está dizendo: mude de direção, muda a rota, muda pensamentos, muda coração, é mudança, irmãos. Arrependimento. Arrependimento é mudança. Então, o ser humano ele tem que ser mudado. O ser humano ele tem que ser transformado. O ser humano ele tem... Jesus foi bem claro com Nicodemos quando ele diz: morre e nasce de novo. É o mais... Resumindo é isso, não é, irmãos? Resumir o Novo Testamento, se tiver que resumir em uma frase, é essa: morre e nasce de novo. É isso.
Então, cada um de nós temos, né, irmãos? Temos que morrer para poder seguir após Jesus. Temos que morrer para poder servir a Ele, irmãos. Nascer de novo, né? Aqui em Hebreus, irmãos. Hebreus capítulo 7, o versículo 1, irmãos. Aqui vai falar de Melquisedeque, né, irmãos? Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Por que aqui, irmãos, ele está falando de um sacerdócio aqui, né, irmãos? Por quê? Porque no Antigo Testamento tem os sacerdotes lá, que intercedem pelo povo, os sacerdotes que eram pecadores, pecavam, e eles davam o sacrifício pelos seus próprios pecados e também pelo pecado do povo. E tem Jesus, que também é um sacerdote. Então Jesus, ele não vem seguindo, né, irmãos, os homens ali. Não é sacerdote segundo os homens, mas ele põe Melquisedeque aqui, Jesus, como vindo dele. Esse Melquisedeque não tinha genealogia, não fala de pai, mãe, não fala de onde ele veio. Era um homem ali meio que sem uma trajetória, né, irmãos? Então, para que é isso? Para mostrar que Jesus, ele veio não de um sacerdócio que já existia, mas ele veio para uma novidade, né, irmãos? Jesus veio como uma novidade, um novo sacerdócio, uma nova forma de justificar o homem, de interceder pelo homem. Então aqui diz, ó, versículo 4, ó, considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, não há necessidade, logo, de outro sacerdócio que se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Porque mudando o sacerdócio, necessário se faz também mudança do quê, irmãos? Da lei. Então está falando aqui de dois sacerdócios, né, irmãos? Um que era segundo a partir de Arão, né, que era o sacerdócio ali segundo a lei. E depois Jesus vem, mas não segundo a lei, mas coloca esse Melquisedeque aqui para quê? Jesus vem dele. Então nada a ver com a lei, nada a ver com a lei. E Abraão já é colocado abaixo dele. Por quê? Abraão deu dízimo a ele. E o dízimo também, né, irmãos, ele vem bem antes da lei, e a lei abraça o dízimo e põe nela, né, irmãos? Então, não tem como dizer que o dízimo não é da lei. O dízimo é da lei também. Por quê? Porque a lei não aboliu o dízimo. Continuou. E se continuou, a lei concordou. Se concordou, irmãos, está valendo para aqueles que estão nela. Então, muita gente pergunta assim, eu tenho que dar o dízimo? E a minha resposta é simples e clara. Você está na lei ou você está na graça? Ah, eu estou na graça. Ah, então você já aboliu o Antigo Testamento da sua vida? Não, o Antigo Testamento ainda está lá, o Antigo Testamento. Não tem como estar nos dois. Se você tem o Antigo Testamento como lição para você, então você tem que dar o dízimo sim. Vai lá e dá o dízimo para quem prega a lei para você. Agora, se você estiver na graça, aí foi abolido tudo isso. Não tem mais necessidade, nem deve, né, irmãos? Mas para quem está na lei, vai lá, tem que dar o dízimo, tem que guardar os sábados, tem que cumprir tudo que está lá, irmãos. Não tem como abolir metade do que está lá. Os 613 mandamentos lá, tá lá. Os estatutos, as ordenanças, vai estar lá para quem quiser cumprir e ir para o lago de fogo, né, irmãos? Para quem quer salvação, aí é a graça de Deus. Onde eu estou aqui? Versículo 13. Versículo 13, irmãos. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu da tribo de Judá e concernentemente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito possível. Então vejamos que o autor aqui,
ele começa a desclassificar a lei, desclassificar o Antigo Testamento, e estabelecer aqui um novo testamento, estabelecer aqui um novo sacerdócio, estabelecer aqui, irmãos, a salvação. Versículo 17, ó. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é o que, irmãos? Abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Irmãos, abrogado é anulado, cancelado, inutilizado, não tem mais. Então, aquele mandamento que precedeu, aquele mandamento que existiu, aquele foi, irmãos, anulado. O novo mandamento, o Novo Testamento, esse sim, né, irmãos? Esse permanece, né? Porque o outro era inútil. Inútil para quê, irmãos? Aqui ele começa a falar de salvação, ele começa a falar de libertação. Então, quando se fala em tudo isso, o Antigo Testamento é inútil, porque ele não dá nada disso. Versículo 19, ó. Porque a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdote, mas este com juramento, porque aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, de tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode também salvar perfeitamente os que a ele se chegam, a Deus vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então, quando se fala em Jesus, irmãos, é isso daqui. Separado dos pecadores. Ah, mas ele não comeu com os pecadores? Comeu. Ah, ele não entrou na casa do pecador? Entrou. Ah, a pecadora não limpou? Tá. Mas, irmãos, ele não entrou no ritmo dos pecadores. Ele não entrou na onda dos pecadores. Ele não se submeteu à vida que os pecadores levavam. Pelo contrário, ele pregou a palavra, ele manifestou o Pai, ele manifestou a verdade para esses homens e mulheres. Ele fez a obra, ele cumpriu o ministério dele. Versículo 27, ó. Que não necessitaste, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito. Até quando, irmãos? Para sempre. Então, se Jesus ele é perfeito para sempre, irmãos, nós que servimos a Ele, nós também vamos buscar a perfeição e vamos ser eternos. É para sempre também. Então nós servimos a um Deus, irmãos, que Ele vive para sempre. Um Deus que Ele pagou todo o preço, irmãos, nossos pecados, nossas transgressões, Ele pagou tudo. Ele foi obediente do começo ao fim, até a morte e morte de cruz. O capítulo 8, ó, versículo 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado aonde, irmãos? Nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa a oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, versículo 6, ó. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Então, irmãos, Jesus ele veio e ele cumpriu. Aqui mesmo em Hebreus capítulo 2, irmãos, capítulo 2, versículo 1. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Então nós temos todos os motivos, irmãos, todos os motivos para permanecer na palavra da verdade. Temos todos os motivos para seguir no Evangelho. E não temos motivo nenhum, irmãos, nenhum, para abandonar ele. Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra, falada pelos anjos, permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor. Quem é esse Senhor, irmãos?
Jesus. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, existe a palavra falada pelos anjos e existe a palavra falada por Jesus. Não é, irmãos? Então, se a palavra falada pelos anjos, ela permaneceu firme, que é a lei, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Por que justa retribuição, irmãos? Porque o povo ali, a uma só voz, disse: faremos tudo que o Senhor nos mandar. Então, o povo ali concordou com aquilo. Ah, mas o povo tinha sabedoria para confirmar, o povo tinha para concordar com aquilo. O povo, irmãos, não importa. Foi dada uma lei, o povo disse que cumpriria, não conseguiram cumprir e eles caíram. Mas aí a salvação, ela chega, irmãos. A salvação, ela chega através de Jesus. Aí muitos dizem assim, né? Ah, mas por que Jesus permitiu? Aquele povo lá foi injustiçado, aquele povo ali, coitados. Irmãos, a salvação chegou para todos, inclusive para eles. Então todos que morreram antes de Cristo tiveram oportunidade da salvação. A salvação, ninguém foi poupado da salvação. Todos têm acesso à salvação. Não tem aquele que foi injustiçado, não tem aquele a quem Jesus não olhou para ele. Não tem um ser humano, nem antes de Cristo e nem depois de Cristo, que não tenha oportunidade da salvação. A salvação, ela veio para todos. Então todos têm oportunidade de se salvar. Agora, existe uma palavra que é pura e verdadeira, que vem através de Jesus, e que o autor aqui diz: estejam atentos a essa palavra. Convém-nos atentar, convém-nos estar firmes, convém-nos estar alertas a essa palavra, porque essa palavra, ela salva e ela aniquila a outra palavra. Porque existiu uma palavra que os anjos falaram, e aquela palavra que os anjos falaram permanece firme. Permanece firme, irmãos. A palavra dos anjos permanece firme. Aquela condenação que está lá atrás, as maldições, elas permanecem firmes. E está sobre a raça humana. E só quem pode salvar, só quem pode libertar é Jesus. Por isso que Jesus, ele diz, lá em João capítulo 8, versículo 31, ele dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então precisamos ser libertos, precisamos ter salvação. Então, qual é a forma? É permanecer na palavra de Jesus, é perseverar nas palavras de Jesus. Mas a palavra de Jesus, ela tem que gerar o quê, irmãos? Arrependimento. A palavra de Jesus tem que gerar novas criaturas. A palavra de Jesus, ela tem que mexer comigo. Ela tem que mexer na minha vida. Ela tem que mexer na vida dos irmãos. A palavra de Jesus, ela tem que transformar, irmãos. Se a palavra de Jesus não transformar, para nada ela serve. Então ela tem que fazer isso daí. É necessário. É necessário que aquele que serve a Jesus, ele seja transformado. É necessário. É doloroso, é doído, irmãos. É doído. Você seguir após Jesus nunca foi dito em lugar nenhum. O Novo Testamento, em lugar nenhum, você vai ver que seguir após Jesus é algo tranquilo, que não existe luta, que não existe tribulação, e tudo que você fizer vai dar certo. Não tem nada disso, irmãos. Não tem nada disso. Seguir após Jesus é você andar numa subida com barro, com obstáculos, com buraco, com armadilhas, e você com um sapato com a sola lisa. Irmãos, seguir após Jesus é tudo isso. Seguir após Jesus é você estar no meio de uma tempestade, com uma ventania, sem ter onde se segurar, e você só tem Ele para confiar, e mais nada. É só Ele que você pode confiar. Você vai olhar para os lados, você não vai ver poste nenhum para você segurar, você não vai ver uma árvore, você não vai ver nada. Você vai estar no ermo ali, naquela tempestade, naquele vento forte, e você vai ter que confiar. Assim como Pedro falou para ele: então, se é o Senhor, manda eu andar em cima da água. E ele foi e andou em cima da água, irmãos. Mas bateu o que nele? Medo. Quando bateu o medo, ele afundou. E assim também é cada um de nós. Se bater o medo em nossas vidas, nós vamos também afundar. Se bater o medo em nossas vidas, o vento vai nos carregar. Então nós não podemos ter medo porque a nossa confiança está em Jesus. Nós não podemos ter medo por quê? Porque nós não estamos lá no Monte Sinai, olhando lá para o alto do monte, o monte fumegando, o Senhor lá em trevas. Nós não estamos vendo nada disso. Nós não estamos vendo uma tempestade onde Deus está no meio dela lá e mandando ela contra nós. Não, não é isso. Nós estamos numa tempestade porque o maligno ele investe contra nossas vidas. Nós estamos num vento forte porque o maligno investe contra nossas vidas. Mas existe uma palavra que nos diz: confia naquele que salvou vocês. Confia naquele que foi lá e venceu. Confia naquele que vive para interceder à direita de Deus ali em todos os instantes. Então nós não servimos um Deus que está em trevas, nós servimos um Deus que é luz. Nós servimos um Deus que, quando nós temos um encontro com Ele, Ele esclarece nossa mente, Ele esclarece o nosso coração, Ele prepara para que a palavra dEle venha fluir, e Ele faz de cada um de nós uma carta viva, irmãos. Então nós somos carta de Deus, lida por todos os homens. Imagine que quando os homens nos lê, eles têm que ver o quê, irmãos? Jesus. É o Novo Testamento que está em nós.
Nós não somos como aquela pedra lá que foi dada nas mãos de Moisés e fala, ó, leve isso aqui com você. Não, não é isso. Nós somos a carta de Deus, né? A carta de Deus. E aí diz aqui, ó, versículo 2 de novo, ó. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade? Aí vamos lá, irmãos. Se existiu maravilhas no Novo Testamento, também existiu no Antigo. Aí eu pergunto para os irmãos, quais eram as maravilhas que o Senhor fez no Antigo Testamento, irmãos? Se nós lermos... O que, irmão? Tragédia. Se nós lermos lá a trajetória do povo no deserto, ou melhor, a trajetória do povo desde que eles saíram do Egito, a gente vai ver as maravilhas do Senhor ali, né, irmãos? E as maravilhas eram pura tragédia. As maravilhas eram homens e mulheres morrendo, homens, mulheres e crianças morrendo. As maravilhas eram pragas sobre a vida da humanidade ali, daquele povo. Era sede que o povo passava, era tortura na vida do povo, era o povo submetido a tentações ali, era povo submetido a tudo que é praga e tudo isso, destruição. A terra engolindo o povo, era o mar fechando, o que, irmão? Serpentes ardentes. E aí, irmãos, aí nós vamos para o Novo Testamento. O Espírito Santo na vida dos homens. Primeiramente na vida de Jesus, as maravilhas de Deus ali. Quais eram as maravilhas? Eram curas, era mortos ressuscitando, era crianças sendo abençoadas, não mortas como no Antigo Testamento, era a palavra da verdade sendo pregada, era paralíticos andando, era... Irmãos, ali sim eram as maravilhas que quando você olha para aquilo, você enxerga Deus ali. Você enxerga Deus operando ali. E quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, olhamos as maravilhas que existiu lá, nós vimos ali, nós conseguimos enxergar o diabo operando ali. Então, o Novo Testamento ele vem desmascarando, irmãos, o Antigo Testamento, mostrando que aquela lei que foi dada para Moisés, quem deu não foi o Pai de Jesus, não foi o Deus verdadeiro, mas foi anjos que deu para ele. Nós vemos ali os sacerdotes no Antigo Testamento, que eram homens falhos e que intercedia pelo povo, mas eles tinham que oferecer sacrifício pelos próprios pecados. E aí nós vemos no Novo Testamento o ministério da salvação, da justiça, que tem um sacerdote que ele pagou o preço uma vez só, e ele não tem que fazer sacrifício pelo pecado de ninguém. Ele já fez uma só vez e pronto, e justificou todo aquele que crê nele. Então, se nós cremos nele, nós tomamos posse de tudo isso. Quais são as maravilhas que vêm sobre nossas vidas? É tudo que vem de Jesus. Agora, se as pessoas querem as maravilhas do Antigo Testamento, aí fica com aquilo lá. Vai cair do cavalo, irmãos. Né? Vai cair do cavalo. Porque, como eu disse outro dia, as pessoas elas trazem dos pais, elas trazem maldições, condenações, traz tudo que é praga, irmãos, vem de pai para filho e vai para os netos e vai que vai, irmãos. E aí, quando chega em Cristo, tudo isso é quebrado. Então, Jesus, irmãos, Jesus é muito bom. Muito bom. Jesus é espetacular, irmãos. Espetacular. Aí diz aqui versículo 5, ó. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Então quer dizer, se lá atrás foi aos anjos, já não é mais aos anjos. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituístes sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo de teus pés. Ora, visto que se lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão do que, irmãos? Da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por quem, irmãos? Por todos. Então, não foi aos anjos que foi sujeito o mundo futuro. Irmãos, no Antigo Testamento, o homem não tinha valor nenhum. O homem era como bicho, o homem era como nada no Antigo Testamento. Era como gafanhoto, era como nada. O homem era considerado como nada. Quando Jesus vem, ele vem como homem. Ele vem como homem, ele não vem como anjo. Ele não vem com glória de anjo, ele vem como homem e ele vem desejando a morte. Por que desejando a morte? Porque ele sabia que ia passar por ela e sabia que a morte ia significar a salvação de toda a raça humana. Então, se ele fosse para a cruz ali e ele morresse em obediência ao Pai, ele sabia que ele ia ressuscitar e ali ele ia vencer todas as coisas. E aí diz aqui, ó, versículo 10, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Irmãos, Jesus, ele não tem vergonha de nos chamar irmãos. Por quê?
Porque tanto o que santifica, que é Jesus, como os que são santificados, que somos nós, somos todos de um. Então, o mesmo a quem Jesus serviu em obediência, é o que nós servimos hoje também em obediência. O mesmo que é pai de Jesus, quando ele veio como homem, é o nosso pai também. Então Jesus, ele olha para nós, ele olha para as nossas transgressões, ele olha para os nossos pecados, ele olha para a forma como nós andamos, desde que servimos a ele, e ele não tem vergonha de nós, porque ele sabe que a palavra está em nós. Ele sabe que nós recebemos a justificação que é pela fé. E nós seguimos adiante. E nós, irmãos, vamos ter vergonha de quê? Vamos ter vergonha de servir a Jesus? Vamos ter vergonha de ser honesto diante da sua palavra? Vamos ter vergonha de confessar o seu santo nome? De forma nenhuma, nós vamos seguir adiante, assim como ele seguiu. Se olhar para Jesus, irmãos, indo para a cruz, se olhar para Jesus carregando a cruz, os discípulos ali, o cooperador deles até falou esses dias sobre isso, né, irmãos? Como que os discípulos, quando eles olharam para aquilo, como que eles ficaram, irmãos? Qual foi, o que passou pela cabeça dos discípulos? Né? Vendo o mestre deles ali, carregando aquela cruz, sendo pendurado no madeiro, e tudo que ele passou ali, sendo que pouco antes ele tinha ido lá, ele tinha colocado o templo ali em ordem, cumprindo uma profecia ali, ele foi lá, expulsou os cambistas, e perguntaram para ele, com que autoridade você faz isso? Então viram em Jesus ali uma autoridade, e daqui a pouco ele está indo para a cruz ali sendo crucificado. Hoje nós entendemos a palavra completamente que eu digo, por quê? Porque temos o Espírito Santo. Então o Espírito Santo consegue nos abrir nossa mente, e a gente consegue enxergar isso daí. Nós conseguimos entender qual foi a missão de Jesus. Por que ele estava carregando a cruz? Por que ele foi para a cruz? Nós sabemos disso. Mas imagine os discípulos ali naquele momento. Os discípulos fugiram ali, irmãos. E pode ser que a vergonha tenha batido neles, né? Mas e em nós, né? Vai bater vergonha? De forma nenhuma. Nós temos que seguir adiante. Seguir adiante, honrando e glorificando a Jesus, né, irmãos? Versículo 12. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então o diabo ele tinha o império da morte, né, irmãos? Ele foi lá e aniquilou o diabo. Por que aniquilou o diabo, irmãos? O diabo ainda existe? Lógico que existe. O inimigo existe? Existe. O inimigo tem poder? Tem poder, mas não sobre nossas vidas. Então é isso que nós temos que entender, irmãos. Quando fala que ele aniquilou, é porque sobre nossas vidas ele não vai ter poder de fazer o que ele quer. Ele só vai fazer o que nós deixarmos, né, irmãos? Porque quando eu falo que nós deixarmos, por quê? Porque se estivermos em obediência a Jesus, ele vai nos guardar, irmãos. Agora, se vacilarmos, né, aí não vai ter jeito, né, irmãos? Versículo 15, ó. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, quer dizer, os homens. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Nós somos tentados, irmãos? Irmãos, passamos por muitas tentações, e precisamos de Jesus para nos ajudar. Porque se não for por Jesus, irmãos, nós caímos, tanto nas pequenas como nas grandes. Mas sabemos que ele é o nosso sumo sacerdote e ele vai nos ajudar em tudo, né, irmãos? Aqui no capítulo 1 de Hebreus, ó. Hebreus capítulo 1, versículo 1 também. Aqui é como o Novo Testamento, ele se manifesta, né, irmãos? Diz assim, ó. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas. Perdão, irmãos, vou ler de novo aqui, ó. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias. Por quê, irmãos? Pelo Filho. Então o Pai, ele usou os profetas ali, né, irmãos, para falar da vinda de Jesus, da graça, da salvação. Nós sabemos muito bem isso. Então foi isso que os profetas falaram acerca de Jesus, né? A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho? Quer dizer, aos anjos não foi falado isso, mas a Jesus foi. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então quer dizer, ele já coloca os anjos abaixo dele, né, irmãos? E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz vento e de seus ministros labareda de fogo. Mas do filho diz, o Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade, cetro do teu reino.
Amaste a justiça, aborrecestes a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu é o mesmo, e os teus anos não acabarão. A qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos, ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então aqui está falando dos anjos. O que são os anjos, irmão? Quem são os anjos? Os anjos do Pai, né, irmãos? São espíritos, ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, o Pai tem os anjos dele lá, não aqueles que caíram, mas os que permaneceram fiéis. E esses anjos aí, eles podem ser usados a favor daqueles que hão de herdar salvação. E o anjo de Deus, irmãos, ele não vem e acampa, não. Se ele servir para alguma coisa, vai ser momentaneamente ali. O Pai envia, faz o serviço e volta e pronto, acabou. Não tem isso daí. Por isso que ninguém tem que adorar anjo, por isso que ninguém tem que clamar o anjo, porque o anjo está a serviço do Pai e Jesus está intercedendo por nós. Ele nos deu o Espírito Santo, que nos conduz em toda a verdade. Esse Espírito Santo, ele mesmo nos consola em toda tribulação, em toda angústia. Então nós temos tudo o que precisamos, irmãos, para ter uma vida justa e reta diante de Deus, diante dos homens, diante dos demônios, diante de tudo. Tudo o que nós precisamos nós temos por Cristo. Então ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. A palavra deixa bem claro que o mesmo Pai dele, quando ele veio como homem, é o nosso Pai também hoje. Assim como ele trouxe a imagem do Pai, hoje nós levamos a imagem dele. Então, irmãos, é algo espetacular que está sobre nossas vidas. E se é algo espetacular, né, a palavra também diz que os anjos, eles desejam muito aquilo que nós temos. Nem eles tiveram. Então, temos que valorizar, amém, irmãos? Deus abençoe grandemente os irmãos, derrame graça cada dia, em nome de Jesus. Irmão Luiz, ora aqui, irmão.